Lição número 862. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar das regras básicas do Murabaha. Murabaha, aquela transação que nós abordamos na aula passada, que é a compra e venda com lucro determinado ou a operação de aquisição de ativos com pagamentos diferidos ou cash. Esta é a definição do Murabaha. Portanto, vamos falar acerca da existência e posse da coisa no momento da venda. O que isso significa? Nós já vamos falar aqui nesta nossa lição, onde vamos falar das regras básicas do Murabaha. Portanto, a venda, que é um dos nomes do Murabaha, a venda é a troca de uma coisa valiosa por outra coisa valiosa com um consenso mútuo. O produto e o dinheiro. Há vezes em que há uma troca. A troca também é chamada de venda, onde um indivíduo dá uma coisa e recebe outra em troca. Portanto, hoje temos um mecanismo mais facilitado. A pessoa dá dinheiro, paga dinheiro e recebe o item que ele pretende adquirir. Portanto, esta troca é chamada de venda e nós temos na terminologia de Sharia, também enquadra-se o termo de Murabaha. A jurisprudência islâmica estabeleceu vários aspectos como regra no comércio, quer dizer, e nas vendas, obviamente. Mas aqui falaremos das regras básicas relacionadas com a transação Murabaha. São várias regras que nós temos aqui a mencionar, são várias. Temos, por exemplo, nesta nossa lição, temos praticamente 10 regras. Vamos começar a primeira regra na transação do Murabaha. O primeiro aspecto é: o objeto da venda deve existir no momento da venda. Esta é a regra número 1 na transação do Murabaha. O objeto da venda, a coisa que está sendo vendida, deve existir no momento da venda. Por mais que haja consenso de compra e venda de algo inexistente, a venda é inválida no Sharia. Por exemplo, A vende para B um vitelo que ainda está no ventre da sua mãe, está no ventre da vaca. Você é um indivíduo que tem uma vaca, está prenha, e você sabe que dentro do ventre da vaca prenha tem um vitelo. Então você vende aquele vitelo. Eu estou a vender o vitelo no ventre ainda da vaca. Portanto, esta venda é inválida. Portanto, é uma venda nula. Portanto, o objeto de venda deve existir no momento de venda. Imagina, o comprador quer ter um vitelo para criar e aquele vitelo nasce morto ou morre no momento do nascimento. Portanto, vai causar problemas para este comprador. Portanto, o objeto da venda deve existir no momento da venda. Não é? Existe uma outra terminologia no Sharia que chama-se istisna. Não é que eu fabrico, você pagar para algo inexistente que você solicita ao seu fabrico. O Sharia tem outras regras neste tipo de transação que nós iremos abordar também nesta nossa sequência de sistema financeiro islâmico. Iremos abordar isso. Mas o princípio geral é: o que você está a vender deve existir no momento da venda. Esta é a regra número 1. A regra número 2 é: o objeto da venda deve estar na posse do vendedor no momento da venda, que era não é, o tema da nossa aula de hoje. O objeto da venda deve estar na posse do vendedor no momento da venda. Talvez exemplo que poderá nos elucidar da melhor forma, não é, esta regra. A vende para B um carro. Ibrahim vende para Zaid um carro, que é atualmente propriedade de Umar. Então, 3 indivíduos. Ibrahim vende para Zaid um carro que é propriedade de Umar.
mas ele tem a esperança de que ele vai comprar este carro do Umar, Ibrahim vai comprar o carro do Umar e depois vai entregar a Zayd. Portanto, este tipo de transação não é permissível. Portanto, vamos voltar ao exemplo da A. A vende para B um carro que é atualmente propriedade de C. Mas ele tem a esperança de que ele vai comprar esta viatura do C e depois vai entregar a B a posterior. A venda é nula, não é? Porque o carro não é propriedade do A no momento da venda. Portanto, com este exemplo, entende-se, o objeto da venda deve estar na posse do vendedor no momento da venda. Tem que ser posse, não é? A posse pertence a mim, não é? Aquilo pertence a mim e eu vendo por pertence a mim. Então, aqui já duas regras que vários outros exemplos podem se enquadrar aqui, não é? Nesta regra número 2, que é a regra básica. A regra número 3. O objeto da venda deve estar na posse física ou construtiva do vendedor quando este vende para outra pessoa. Repito, o objeto da venda deve estar na posse física ou construtiva do vendedor quando este vende para outra pessoa. Também temos que exemplificar para facilitar a percepção. Por exemplo, A comprou um carro de B. Não é? Comprou um carro de B. B ainda não entregou o carro a A ou a seu agente, ao agente do A, que pudesse delegar. Não é? A comprou um carro de B e B ainda não entregou esta viatura a A ou ao agente da A. Portanto, A, que é o comprador, não pode vender o carro para C, para um terceiro. Se ele vender antes de tomar a sua entrega, não é, do B, a venda é nula, porque o princípio é o objeto da venda deve estar na posse física, ter o carro fisicamente, ou na posse construtiva. O que entende por posse construtiva? Vamos exemplificar no exemplo seguinte, não é, para nós entendermos. Portanto, o segundo exemplo. A comprou um carro de B. Pode ser carro, pode ser qualquer outra coisa. Estamos a falar do carro para simplesmente facilitar aqui o nosso exemplo. Segundo exemplo, A comprou um carro de B. B, depois de identificar o carro, colocou numa garagem em que A tem acesso livre. Né? Em que A tem acesso livre e o B, que é o vendedor, lhe permitiu levar o carro daquele lugar, daquela garagem, ou ter acesso ao carro a qualquer momento que ele desejar. Portanto, assim, este risco já passou para o comprador. O comprador, ele já tem acesso ao carro, só não levou o carro. Portanto, o carro já pertence ao A. Portanto, o carro está na posse construtiva da A. Neste caso, estamos falando da posse construtiva. Esta é uma posse construtiva do A. Portanto, se o A vende o carro para C sem adquirir a posse física, a venda é válida. Por que a venda é válida aqui? Porque a regra número 3 diz que o objeto de venda deve estar na posse física ou construtiva do vendedor quando este vende para uma outra pessoa. O exemplo mais prático. Eu vou para um parque de viaturas e eu compro lá um carro. O carro está lá. Eu paguei o carro. Mas eu não levei o carro. O vendedor disse, olha, a qualquer momento podes levar o carro está aí, a qualquer momento tens acesso ao carro. E eu posso vender aquele carro, porque o carro está na minha posse. Está lá só porque eu ainda não levei, mas está na minha posse e ele deixou ao meu critério, a qualquer momento eu posso ter acesso ao carro, eu posso levar esta viatura. Portanto, esta regra número 3, com esse exemplo que nós aqui mencionamos. Portanto, através destes 3 pontos, nós passamos a saber que ninguém pode vender algo sem que esta coisa, ou sem que estes 3 aspectos sejam encontrados. Segundo aspecto que mencionamos, a coisa deve existir e estar na posse do vendedor, estando na posse física ou construtiva do vendedor. Portanto, conforme dissemos, existe uma exceção a estes 3 casos, que são situações de Bay ou Salam e
é aquele negócio que eu pago agora e a mercadoria será entregue numa data fixa, e o istisna, que é o contrato do fabrico de algo, que estes dois aspectos nós iremos abordar a posterior, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.